capítulo 16 do livro dos Juízes. Aproveito enquanto os irmãos buscam, agradecer a Deus pelo privilégio de rever o pastor Daniel Acioli. Devo-lhe reverência, como também a todos os demais os companheiros ali de João Pessoa, todos os demais de outras convenções que estão entre nós. Capítulo 16, versículos 21 e 22. Tem um texto que eu quero tomar por base para falar-lhes o que Deus pôs no meu coração. O texto está escrito: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Você diz amém? Queridos, tomando por base esse texto, estimulado pelo texto em apreço, tempos de crises, eu quero tomar por base esta escrita para compartilhar convosco uma mensagem estimulativa. Sabedor de que não estou pregando e nem vou pregar para supercrentes, superobreiros, super-heróis, mas sim para pessoas humanas, passivas de erro. E quantas vezes não somos tentados a desistir? Quando nós observamos o texto em apreço, nós deparamos-nos com uma situação na ótica humana adversa e irreversível. Haja vista que o contexto, ele nos mostra que havia um pacto de fidelidade independente dos momentos de crises ou ascendências espirituais ou material. A Bíblia nos mostra no capítulo 23 do Êxodo que quando Deus tira o povo com o braço forte da terra do Egito, o povo é reunido e Moisés sobe ao monte para dialogar com Deus. A Bíblia mostra que Deus propõe, por intermédio deste diálogo a Moisés, que propusessem ao povo uma aliança, e esta aliança voltada para a fidelidade. Então, quando Moisés propaga a proposta de Deus ao povo, o texto diz que por unanimidade, todas as gerações ali presentes disseram sim a Deus. Este sim simbolizava unanimidade. E Deus recebe esta resposta e promete a Moisés que vai ser fiel ao povo, colocando-o na terra prometida. O interessante é que Moisés, ele acorda cedo de madrugada para ratificar esta aliança, e ele junta a geração presente e a geração futura, e ambas as gerações firmam um acordo de fidelidade com Deus, um pacto, uma aliança. Quando Deus faz o povo caminhar pelo deserto, rumo à terra prometida, as façanhas, os sinais, os milagres de Deus em decorrer o deserto foi tão grande que Paulo faz menção e toma referência do Antigo Testamento. Quando nós observamos a chegada de Paulo na sua primeira viagem missionária, empreendida com a sua comitiva, a Bíblia mostra no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos que Paulo, ele tem uma oportunidade quando chega na Antioquia da Pisídia. Quando eles vão ao sábado a um culto na sinagoga, a Bíblia diz que havia uma discussão, depois da leitura da lei e dos profetas,
suscitou-se uma grande confusão na sinagoga por um motivo espiritual, da lei. Então é quando os pastores, o líder da sinagoga vê Paulo e o outorga o direito de dar uma palavra de consolação. A Bíblia diz que quando Paulo levanta, ele faz menção com as mãos pedindo silêncio e atenção. E quando o povo está em silêncio, então Paulo faz menção desta referência. Ele diz: irmãos, o nosso Deus foi bondoso com os nossos pais, tirando-os da terra do Egito com mão forte ou braço forte. E Paulo faz menção de descrever o caminho no deserto, dizendo que Deus foi tão bom que suportou o mau costume do povo por cerca de 40 anos e colocando-o na terra prometida. Então Paulo continua na pregação dizendo que mesmo assim Deus expulsou 7 nações e lhe deu esta terra que prometeu, ou cerca. E ele faz questão de, passados cerca de 450 anos, então o povo fez o que queria. O povo esqueceu de Deus. Então vem o princípio de que aprove Deus lhe dá juízes. Isso implica dizer que Deus colocou o povo na terra que prometeu. Deus foi fiel, colocando, suportando e dando a terra prometida ao povo, independente das circunstâncias e da situação. A Bíblia mostra que quando o povo adentra na terra prometida, isso é grave. A Bíblia fala que Josué, depois que distribuiu as heranças para as respectivas aldeias ou as tribos de Israel, então neste contexto, Josué vai tornando a alegria no meio do povo. O povo vai ficando alegre, vendo o contexto de fidelidade gerada por Deus desde lá do capítulo 23 do Êxodo. E isso já haviam passado mais de 40 anos. Então Deus fez com que o povo observasse, pisasse e visualizasse o desfrutar de uma terra que ele prometeu, que manava leite e mel. A Bíblia fala que Josué, no capítulo 2 de Juízes, ele morre. E quando Josué morre, os anciões ainda continuaram na perspectiva da liderança. Aí o texto diz: e morrendo também os anciões, o povo começou a fazer o que queria. Isso implica na referência e no que Paulo usou, que desde que o povo adentrou na terra prometida, passaram-se cerca de 450 anos, e o povo desfrutando, e o povo conhecendo, desbravando, descobrindo o manancial de Deus e as regiões produtivas. Então o contexto ele é bem categórico. Passados cerca de 450 anos, chegou a necessidade, que diz Paulo, de Deus lhe dar juízes. Por quê? Porque o povo começou a fazer o que queria. O povo esqueceu do pacto de fidelidade que havia feito com Deus. Então o texto diz que cada um andava por onde queria, fazia o que queria, e as crises começam a existir. Quando nós observamos o contexto, então cada um que atuava, que falava, criava os seus próprios deuses e começava a adorar, e isso entristeceu o coração de Deus, a ponto que agora Deus traz uma advertência. A Bíblia diz que Deus entrega o povo na mão dos moradores da Mesopotâmia. Quem eram os moradores da Mesopotâmia? Era liderado pelo rei chamado Cusã-Risataim, e este povo conhecia pormenor da produtividade. Este povo conhecia pormenor das bem-aventuranças da terra. Então, por cerca de 7 a 8 anos, este povo subjugou
subjugou a Israel. E está aqui, eu abro um parênteses para mostrar um dos pontos da infidelidade. Ou seja, a Bíblia mostra que era a primeira vez que o povo estava sendo subjugado dentro da terra prometida. Isso implica dizer que quando nós olhamos o contexto anterior, a Bíblia diz que por cerca de 430 anos, o povo de Deus foi subjugado como escravo na terra do Egito. Tudo bem, estava fora da pátria, estava fora do território prometido, estava lá como um imigrante, estava vivendo de favores na terra de Gósen. Isto é até concebível uma escravidão, um julgamento, uma pressão, mas aqui não. A Bíblia diz que os moradores da Mesopotâmia subjugaram Israel dentro da terra prometida. Ou seja, se tornar escravo dentro da própria casa não é fácil. Se tornar escravo dentro da bênção de Deus é mais difícil ainda. Então, quando a crise começa a apertar, a Bíblia diz que o povo se dobra, o povo reconhece que sem Deus não dava para sobreviver. Então, pelo pacto de fidelidade, porque a Bíblia diz, independente da hora, do tempo, das circunstâncias, que nós mesmos sejamos infiéis, não altera a fidelidade de Deus. Deus permanece fiel, independente do que a gente pense e do que a gente faça. Isso implica dizer o que eu quero pregar, que os nossos erros não nos destroem. Ou seja, o que nos destrói é a falta de esperança. Então, dentro deste contexto, Deus levanta o primeiro homem para julgar, como diz Paulo, deu-lhes juízes. Deus toma o seu espírito e enche um homem chamado Otiniel, que no original quer dizer leão de Deus. Então surge nesta linhagem, nesta cronologia bíblica, o primeiro juiz de Israel, Otiniel. Então ele liberta o povo e o povo vive um pouco de paz. O interessante é que, como o ser humano é inclinado ao erro e ele é terrível, a Bíblia diz que quando as bênçãos iam surgir, então o povo volta a se inclinar ao pecado e adorar a outros deuses, e a infidelidade começa de novo. Então, irmãos, a gente muitas vezes, a gente acha que é o contrário. Se nós tivermos uma visão crítica e bem contrária, obviamente, geralmente, a maior crise de infidelidade, ela não vem quando a gente está com a geladeira vazia, ela não vem quando a doença está na nossa casa. O maior risco de uma infidelidade na crise é quando tudo vai bem, é quando a geladeira está cheia, é quando o dinheiro está no bolso, é quando tudo parece fácil demais. Então aqui está o perigo de uma iminente crise contextualizada em nossas vidas. Então agora o povo se inclina e volta a adorar a outros deuses. Então agora Deus entrega na mão de uma coalizão militar entre os amonitas e os moabitas. Então os amonitas lideram o povo para oprimir a Israel, e Israel é mais uma vez levado à escravidão dentro da própria casa. Mas a fidelidade de Deus continuava. Quando o povo, depois, salvo engano, de 18 anos, não aguentou a pressão, o povo chora, o povo ora, e o céu se move por dentro, e Deus levanta um homem chamado Eude, e este livra o povo de Deus. Então o povo de Deus continuou por vários anos. A Bíblia diz que isto acontecia costumeiramente. O povo veio, aí você vai encontrar que Deus sempre levantava o Espírito de Deus, tomava alguém como a cega
sequência vem Sangar, aí você vai ver Débora, vai ver Gideão, vai ver Abimeleque, vai ver Jair, vai ver o juiz Tola, vai ver Jefté, vai ver Bizã, vai ver Elon e vai ver Obdon. Quando você chega em Abdon, então isso implica dizer que durante 387 anos aproximadamente, do primeiro rei, do primeiro juiz até o 12º, que era Abdon, quando Deus mostra, se você observar nesses 387 anos, que o povo estava sendo liderado pelos juízes e pela crise, isso implica dizer que só cerca de 156 anos o povo viveu em paz. 60% deste tempo o povo viveu debaixo de opressão e de crises militar e civis. Então a crise sempre foi o maior foco dos acontecimentos. Então quando a Bíblia diz que Abdon, o juiz, morre, então Deus agora entrega ao povo, porque o povo voltou a fazer o que era mal. Então o texto nos Juízes diz que pela segunda vez consecutiva Deus entrega o povo no domínio dos filisteus. É aqui aonde os filisteus começam a predominar sobre o povo de Deus. Mais 40 anos de crise sem precedente. Então é quando Deus agora, ele não mais vai escolher ninguém, ele agora não vai mais dar o seu espírito a alguém para livrar o seu povo. Agora o projeto provém de Deus. Quando a crise assolava 40 anos debaixo das mãos dos filisteus, aí Deus faz algo inusitado nesse contexto da crise. O que é que Deus faz? O que eu acho lindo é que Deus não abre mão do seu povo. Deus continua sendo fiel e sempre vai ser. Aí Deus agora resolve gerar um projeto inteiramente seu. E quando Deus resolve isso, a Bíblia diz que ele vai lá na tribo de Dan e dá uma visão e fala o anjo de Deus a uma mulher da tribo de Dan, casada com um homem chamado Manoá. Aí o anjo aparece a ela e veja que o projeto de Deus, agora ele vai mexer no ventre. Ele começa por onde ninguém esperava. Ele mexe no ventre e diz à mulher: eu sei que tu és estéril, mas no teu ventre há de nascer uma criança, há de nascer um menino, e ele é um projeto de Deus para derrotar os filisteus. Ou seja, olha o que é que Deus faz. Primeiro, a Bíblia diz, o anjo fala: você não pode beber bebida forte, não pode beber nada que seja derivado da oliveira, e não pode comer comida imunda. Ou seja, ele será nazireu de Deus, ele será um projeto santo especial, ele tem uma santificação especial. Então o primeiro tópico de um projeto, o interessante é que Deus diz à mulher: a partir de hoje, ora, quem seria nazireu seria o menino, mas a mulher fazia parte do projeto. Ou seja, sim, Deus nunca tem um projeto para começar por uma pessoa. Todos que estão envolvidos fazem parte de um projeto excepcional de Deus. Aí Deus diz à mulher em primeiro ponto, o menino ainda nem tinha sido gerado, mas o anjo já disse: a partir de hoje você também não beberá bebida forte e não comerá nada imundo, você também não tomará vinho. Ou seja, agora Deus estava dizendo: o meu projeto é santo, o meu projeto é indestrutível, e tem que começar tudo por dentro de casa. Primeiro ponto, nós estamos vivendo períodos de crises de relacionamento, crises circunstanciais e crises pontuais. Ora, irmãos, os irmãos não percebem quantas vezes, nem vocês nem imaginam, eu volto das viagens com cartinha no bolso, com pedidos de oração. Quantas vezes domingo mesmo, lágrima molhava os meus ombros de mães preocupadas com o desenrolar da vida do seu filho. Primeiro Deus disse: o menino vai ser santo, mas tem que começar primeiro do que você, tem que começar primeiro por você. Ou seja, se você queira que seu filho seja uma bênção,
criança. Se você quer que os seus filhos vençam a crise, primeiro tem que começar por você. Tem que ser santo logo antes do projeto nascer. Nós estamos vivendo em dias de procurarmos culpados e não a causa fundamental. É muito fácil bater na criança. É muito fácil arrancar pedaços da criança. É muito fácil massacrar a criança. Não, não é por aí. Primeiro tem que dar exemplo dentro de casa. Veja o que diz Salomão em Provérbio 26. Ensina o menino no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer não se desvie do caminho. Veja que o texto é categórico. Ele diz: ensina o menino no caminho e não o caminho. Para ensinar o caminho, você daqui mesmo ensina. Filho, vai por ali, filho, vai por aqui. Mas ensinar no caminho, você tem que estar junto, pertinho, acompanhando. Vamos lá, vai dar certo, vai dar certo. Você é um projeto, tem que estar junto. Tem que estar junto. Ei. Ei. Jogamos as crianças na frente de uma TV. Porque as atividades não dá mais tempo para cuidar e nem acompanhar. Ora, se uma TV já ludibria a mente adulta, imagina a mente de uma criança. Expomos os projetos de Deus em todo tipo de relacionamento, não generalizo, pejorativos da nossa nação. Ei. Diga para quem está ao seu lado, tem que começar por você. Ei. Tudo que é bom, tudo que for aprazível, pensai. Pensai. A Bíblia diz que o menino cresce, o menino nasce. E o menino cresce. Ei. O projeto de Deus nasce. E o projeto de Deus cresce. Quando o projeto de Deus cresce, olha o que é que a Bíblia diz. Que o Espírito do Senhor incitava ele. Ou seja, o Espírito do Senhor, na nossa linguagem, futucava ele. Vou te sacudir. Vou fazer coisa que você não vai acreditar. Você é um projeto lá de cima. A ponto que a Bíblia diz que ele vai a uma região filisteia chamada Tímina e se apaixona por uma filisteia. E vem ao pai e conta o desejo do coração. Deus fez ele sentir isso, porque a Bíblia diz que isto veio de Deus. E a mãe? O menino cresceu. E veja que ele cresceu sabendo, você não pode beber bebida forte. Você não pode tocar nada imundo. Você não pode passar navalha na cabeça. Você é um projeto de Deus. Eu lembro de um amigo meu que eu tenho chamado Carlos Henrique, pastor lá em Arapiraca, auxiliar como eu na minha cidade. Adolescente, projeto de Deus, a mãe dirigente do circo de oração. E ele se enveredou pela entorpecência. Toda madrugada chegava em casa drogado. E a mãe no joelho. Chegava em casa embriagado, embolando no chão. A mãe levantava e ele estava caído na sala. Pensa que a mãe ia discutir? Não, a mãe olhava para ele, se abaixava e no ouvido dizia: filho, isso é jeito de um projeto de Deus chegar em casa? Ele cresceu. E hoje ele é pastor. Deus não perde um projeto. O menino cresce. E a Bíblia diz que quando ele vem com o pai e a mãe para Tímina,
Um leão novo sai das plantações de uvas e parte rugindo para o destruir. A Bíblia diz que agora o Espírito Santo se apodera de Sansão. Que Sansão rasga o leão como se fosse um cabrito. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele. E não ele matou o leão por si próprio. Deus se responsabiliza pelos seus projetos. Eu estou acostumado a dizer que um dos maiores perigos da geração atual é que quando a gente está sentado no banco, não generalizo, sim senhor pastor. Quando a gente está sentado no banco, a gente carrega até a cadeira na cabeça. Mas quando a gente chega ao ministério, na maioria das vezes, eu passei 7 anos, não sendo melhor, estou contando um testemunho, passei 7 anos, como obreiro, todo mês participando de reuniões, e nunca abri a minha boca para falar. Sim senhor pastor, conte comigo. Depois de 7 anos, quando eu falei, ainda levei uma cacetada. Então eu vou passar mais 7. Um dos maiores problemas da nossa geração é que não está dando mais liberdade para o Espírito agir. Porque estamos preocupados demais com o conhecimento que nós estamos adquirindo. Estamos preocupados demais com os anéis que estão nos nossos dedos e os diplomas nas nossas paredes. Então, para que fidelidade se eu já sei tudo? Ei, é o Espírito Santo que faz a diferença. Sem ele, o leão não morre. Sem ele, o leão não é despedaçado. Há uma onda por aí. Jesus chegou com os 2 pés e eu quebrei tudo. Quebrou a cara, meu filho. Foi o que quebrou. Porque para quebrar osso de leão, só o Espírito Santo. Para avivar a igreja, só a unção de Deus na vida do homem. O Espírito Santo o toma e ele rasga o leão. Como se fosse um cabrito. Hoje eu fui ungido, já vou bater de frente com o meu pastor. Hoje, quando eu participo das reuniões, às vezes na semana que alguém é separado, já entra questionando. Para que isso, pastor? Por que isso? Não é por aí. Projeto de Deus tem o tempo certo. Então diga para quem está ao seu lado, até hoje, se você está me vendo de boca calada, é porque eu sou um projeto. Mas a minha hora vai chegar. E eu vou encontrar algum leãozinho por aí. Ele mata o leão e vai embora. Quando ele diz o texto, passado alguns dias, ele volta com os pais para tomar a mulher, futura mulher. Só que ela agora volta só. E a Bíblia diz que ele se desvia do caminho e vai ver aonde jogou o corpo do leão. Quando ele olha e vê o corpo do leão, a Bíblia diz que estava cheio de abelhas. E as abelhas haviam fabricado mel, que já estava em favos. Então aqui começa o princípio da crise pontual. Ele vai e pega o mel e sai comendo. Ora, o princípio lógico diz que para ele pegar o mel, ele teve que tocar no corpo do leão, no cadáver. E a Bíblia, a insistência do projeto de Deus para o projeto, não tocarás em nada imundo, porque tu és um santo especial, é nazireu. Ele pega o mel, partindo do pressuposto lógico, tocou no corpo, no cadáver do leão e vem para casa comendo. E quando chega ainda dá o pai e a mãe.
E o texto diz, e ele não fez saber de onde vinha ou veio o mel. Ele fechou a boca. Primeiro ponto. Começou a crise pontual aqui. Ele não contou o pai. Esse erro foi para dentro. Era interno. Ou seja, ei, projeto de Deus, se você não pode contar o que faz, é melhor não fazer. Se você for fazer alguma coisa que ninguém possa saber, deixa para lá, sai de lá. Se você não puder contar em casa de onde veio o mel, deixa ele lá. Deixa ele lá. Ele cometeu o primeiro ponto negativo de uma crise pontual. E Deus, calado. Segundo ponto pejorativo da crise. O texto diz, isso é no versículo 9. Do capítulo 14, salvo engano. Quando você chega no versículo 10 ou 13 ou 14, me salvo engano, você vê dizendo que ele agora fez um banquete, chamou o pai e a mãe, vai para Tímina, era dia de noivado, dia de alegria. Ele faz um banquete e reúne 30 jovens com ele. E o contexto original diz o seguinte, que era a norma cultural, aquele que oferecia o banquete tinha que beber dele também. Então, o segundo ponto, ele bebe bebidas fortes. Ou seja, se você encontrasse Sansão 2 horas depois que ele comeu o mel, você não dizia nada. Se você encontrasse Sansão 5 horas depois que ele bebeu, você não percebia. Porque essa crise foi interna, pontual. Mas aí vem a terceira. A Bíblia diz que ele foi enganado, traído. Porque vem a pior crise que arrasta todas as outras. Qual? Relacionamento. Segundo os estudiosos, a pior crise é a crise de relacionamento, que ela agrega todas as outras. E aqui, Dalila rapa a cabeça. Ele abre o coração. E a gilete e a lâmina, se fosse hoje a máquina zero, passa no couro cabeludo. Ei, eu volto a dizer, se você encontrasse Sansão 2 horas depois que ele tocou no corpo, você não percebia. Se você encontrasse Sansão cerca de 2, 4 horas depois que ele bebeu, não conhecia, porque foi para dentro. Mas se você visse Sansão 1 minuto depois que passara a navalha, você percebia, porque essa foi para fora. Essa se tornou pública. Ei. Raparam a cabeça dele. Ei. Tiraram tudo. A Bíblia nos diz que ele pensava que a força estava no cabelo. Não foi Deus que disse isso. Deus disse, não passará navalha sobre a cabeça dele. Mas Sansão não sabia o que tinha. Só veio saber o que tinha quando perdeu. Às vezes o que a gente tem, a gente não dá valor como se devia dar. Ele achava que o segredo estava para fora, estava nas tranças. Ele não valorizou. Porque a gente almeja, a gente cuida mais daquilo que não vê do que do que vê. Passaram a lâmina. Os filisteus chegaram e levaram 99% do que ele tinha. Depois que passaram a lâmina,
furar os olhos, tirar a visão. E sem visão, não vê longe. Sem visão, não dá para continuar. Sem visão, tudo fica escuro. Tiraram-lhe a força. Ou seja, 90% do que ele tinha. Agora sem visão, agora sem força. Um projeto que tinha tudo para dar errado. Agora jogam ele na prisão. E ele vai fazer serviço de jumento. Fidelidade em tempo de crises. Quantos homens, jovens, mulheres. Eu recebo ligação quase todo dia do Brasil. De pessoas caídas, acabadas. Desacreditadas. Porque não valorizaram o que tinha. O perigo na crise não está quando as coisas estão difíceis. A crise começa quando elas saem de controle. Quando a facilidade é demais. Diga para quem está ao seu lado, cuidado. Ainda tem vaga de serviço de jumento por aí. Jogaram ele no cárcere. Sem força, sem visão. Começou a empurrar o moinho. Sem enxergar nada. Sem força. Traduzindo, conjecturando. Meu Deus. Como era bom eu falar em línguas estranhas e hoje não falo mais. Meu Deus, como era bom quando aquelas lágrimas quentes caíam sobre os meus olhos. Meu Deus, como era bom quando todos me davam a paz do Senhor. Quando eu estava em um campo bom, como era bom, Senhor. Mas agora estava fazendo serviço de jumento. 99% os inimigos levaram. Eu não sei como você chegou aqui nesta convenção. Mas o texto é fidelidade em tempos de crises. Veja que eu comecei a dizer que os nossos erros não destroem a gente. Porque se os nossos erros destruíssem, muitos personagens bíblicos já não existiam na fé na sua época. Mas os filisteus, os inimigos, cometeram um erro muito grande. Tiraram 90% de um projeto que foi Deus que criou. Festejavam, vencemos. Só que os filisteus cometeram um erro grave. Deixaram ele vivo. Não cortaram o pescoço. Eu não tenho pescoço para fazer. Mas eu não sei como você chegou aqui. Mas se você está com a cabeça no lugar, faz assim, ó. Eu li um artigo norte-americano que dizia o seguinte: olhe, quando ninguém acreditar mais em você, quando todas as circunstâncias disserem que não tem mais jeito, quando só restar a falta de esperança, não esquenta a cabeça. Quando chegar no dia seguinte, vai na banca de revista e compra um jornal. Quando você comprar o jornal, você não abre na primeira página, nem na segunda. Você vai abrir naquela de obituário, que tem uma nota, uma cruz, nota de falecimento. Quando você abrir a página que começar a ler, ontem morreu fulano de tal, ontem morreu Beltrano, ontem morreu Ciclano, vai descendo a lista. Quando chegar no final da lista, que o seu nome não tiver, você está vivo. Deixaram Sansão com a cabeça no lugar. E olha o que o texto diz: quando passaram a gilete, na hora o cabelo voltou a crescer. Ou seja, arrancaram o cabelo, mas deixaram a raiz.
O cabelo era para fora. Todo mundo arranca, mas a raiz é para dentro. Só quem mexe lá é Deus. Só é Deus, só é Deus, só é Deus. Eu estou pregando para projetos de Deus. O teu erro não vai te destruir. O que destrói é a falta de esperança. Quando a crise chega, é quando você quer desistir. Tomaram o meu campo. Tomaram o meu ministério. Me excluíram. Eu estou arruinado, eu estou arruinada. Ainda tem raiz, meu filho. Isso é cabelo, a raiz está para dentro. Ninguém tira não, deixa eu ver os projetos de Deus, que ainda tem esperança, que ainda não vão desistir. Eu estava pregando na convenção de João Pessoa. E eu ouvi de um amigo um testemunho. E ele disse: pastor, um amigo recebeu um convite, um testemunho, para pregar 600 quilômetros da cidade dele. E quando chegou o dia, ele pegou os três ternos de paletó, colocou na mala, e Deus disse: coloque o quarto e o mais bonito. Ele, sem entender, colocou. 3 era suficiente, mas Deus mandou colocar o quarto. Pegou os 2 pares de sapatos, Deus disse: coloca o terceiro. Ele colocou. Pegou o carro e viajou. Andou 300 quilômetros, chegou perto de um posto de combustível, diminuiu a velocidade, faixa contínua. Quando ele olha, tinha um homem sentado no meio fio lá, do asfalto, lá no acostamento. Quando ele emparelha com o homem, Deus disse: dê uma carona a ele, leve ele para onde você vai. Ele não entendeu. Parou. Quando olhou, o homem estava só o farrapo. Cabeludo, barbudo, fedendo, cheio de lixo. Ele não quis levar, Deus disse: leve-o. Ele abriu a porta de trás e colocou o homem. E o homem, cabisbaixo, calado, entrou sem dizer uma palavra. O odor era horrível. Ele pegou o CD, colocou no CD play. E continuava, e o hino cantava: eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu nas suas mãos para mim. Ele disse que o homem chorava, sem dizer uma palavra. Quando ele chegou na primeira cidade que ia pregar, no primeiro posto de combustível, ele olhou para trás e disse: moça, aqui dá para o senhor. O homem baixou a cabeça. Deus disse: leve-o para o hotel que você vai. Leve ele. Ele levou. Foi fazer o check-in. Deus mandou cortar o cabelo, arrumar o homem, manda tirar a barba dele. Ele levou para o cabeleireiro, limpou o homem e levou o homem para o apartamento. 6:30 da noite, o pregador tomou banho, se arrumou para ir pregar. O homem sentado lá no banquinho de espera. Ele disse: moço, eu vou pregar lá para as 10h11 eu chego e a gente vê o que vai fazer. Tá certo? O homem calado. Aí ele disse que Deus falou bem alto: você está pensando o quê? Aquele melhor terno que eu mandei você trazer não é para você. Aquele sapato, calce ele, vista ele. Leve ele para a igreja que você vai pregar. Ele o fez. Colocou o homem no carro sem dizer uma palavra. Quando chegou no estacionamento da igreja que parou, o homem começou a falar em mistério. O homem viu a igreja, não parou de falar em mistério, tremendo, nem podia andar direito. Ele pegou na mão do homem e levou para a igreja. Quando ele despontou na porta com o homem, o pastor parou e gritou: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. A mocidade correu. As irmãs entraram no mistério. Aí começaram a abraçar o homem, beijar o homem, e o pregador jogado de lado.
Ele, sem entender, correu para o púlpito. Pastor, o que é que está acontecendo, pastor? O pastor disse: não precisa pregar mais. O que é que houve, pastor? Toma o teu cachê, vai embora. E o que tinha de ser feito já foi feito. O que é que houve, pastor? Aquele homem que chegou com você, ele construiu essa igreja. Ele ganhou as primeiras almas. Ele é um projeto lindo de Deus. Chegou a nova geração, quis tomar o lugar dele, quis acabar com ele. Tomaram, levantaram uma calúnia, jogaram ele da cidade. Pensávamos que ele já tinha morrido, mas Deus é fiel e trouxe ele de volta. Fique de pé, você pode fazê-lo. Cadê os projetos de Deus? Cadê os projetos de Deus? Diga para quem está ao teu lado: o teu erro não vai te destruir. Diga: mas só não perda a esperança. Passa a mão na cabeça assim, ó, e diga: ainda tem raiz. Chega aí. Traz ele. Já que ele está fazendo serviço de jumento, vamos fazer dele palhaço. Se você olhar a história de Sansão, do capítulo 3 ao 16, são 96 versículos. Só 20 deles contam as façanhas de Sansão. O resto foi nascimento e crises. Mas Deus é fiel. Vamos brincar, vamos fazer ele nos divertir. Traz ele para cá. Eles achavam que o segredo estava no cabelo e esqueceram que estava na raiz. Senhor, olha a esperança. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu vim aqui com uma proposta de Deus para você. Não deixe de ter esperança. No meio da crise, Deus permanece fiel. Ele não olha para a crise, Ele tem um projeto com você. Senhor, oh meu Deus, me usa, pelo menos só essa vez, meu Deus, me usa. Devolve o que eu tinha, Deus. Devolve o que eu tinha, pelo menos só essa vez. Deus só precisou de um versículo para a Bíblia dizer que as obras no último dia foi maior do que toda a história que ele fez na sua vida. Diga: Sarah, se você pode fazê-lo, com todo respeito eclesiástico, é uma convenção, é um culto, é uma AGO, com todo respeito. Fui eu que te achei. Lembras quando ninguém acreditava? Eu te peguei de baixo, extingui todas as dúvidas e te carreguei nos meus colos, e as minhas mãos te incitaram, te empurraram para a minha glória. Trouxe-te aqui nesta noite
para dizer-te que conheço por dentro e por fora. Estás nas minhas mãos e eu estou no controle. Nestes últimos dias eu estou fazendo algo inesperado, algo grande em vidas, e as promessas estão voltando, os sonhos estão realizando-se, e a minha glória vai ser conhecida através das vossas vidas, para que saiba que eu não desisto dos meus projetos, e saibam que eu sou Deus. Eu derramo a minha glória no meio deste santuário, diz o Senhor desta igreja. Adore, adore, deixa eu ver o barulho dos projetos, deixa eu ver os projetos sendo restaurados, deixa eu ver projetos, deixa eu ver o barulho do cabelo crescendo, deixa eu ver o barulho da raiz saindo. Se você pode, com todo respeito eclesiástico, me ajuda aqui, pastor. Se você pode, vira para essa pessoa do mesmo sexo que está ao seu lado, a não ser que sejam casados. Vira para ele assim, ó, como eu estou com o meu companheiro pastor aqui. Vira para ele, vira para ela, se você pode, assim como eu estou com ele, frente a frente. Olha para mim não, e diga para ele: me faz um favor, se tu encontrar alguns filisteus por aí que estão me olhando atravessado, que não acreditam mais em mim, que pensavam que eu tinha me matado, que pensavam que tinha acabado os meus sonhos, diga para ele que eles cometeram um erro. Deixará aí. Abraça ele, chora com ele.